Começando agora o último bloco do nosso programa, a gente está conversando sobre novas medidas restritivas para os municípios do Oeste Potiguar. Só lembrando para você que está assistindo a gente que Mossoró não está incluído entre os municípios que vão passar por essas restrições maiores, mais rígidas, a partir de amanhã e até o próximo dia 6 de junho. Mas é importante você prestar muita atenção no programa de hoje, porque pode acontecer de Mossoró entrar. As cidades são das proximidades aqui do nosso município e muito influenciada. Todas as cidades aqui da região circunvizinhas influenciam umas às outras. A proximidade é muito grande entre uma e outra. E para a situação se tornar realmente preocupante, é pouca a distância e o tempo, né, Vanuvo? Porque o vírus é realmente extremamente transmissível, você sabe disso, então vamos fazer a nossa parte também. Não é porque está tudo liberado que nós também devemos agir como se não estivéssemos em pandemia, porque a pandemia continua. É o óbvio de se dizer, mas é interessante porque parece que tem gente que esquece, principalmente no final de semana. Sossega o facho um pouquinho? Carol, o nosso compromisso é com a informação precisa, né? Eu citei agora há pouco que lá no estado do Maranhão, o governador havia anunciado a vacinação de milhares de professores. Só para repassar a informação correta para você que nos acompanha, ele publicou nas redes sociais, na terça-feira, dia 18, que lá no Maranhão já haviam sido vacinados contra a Covid-19 94.514 professores e demais profissionais da educação. Então, lá no Maranhão, os professores praticamente todos já foram imunizados. Dando sequência aqui, Carol, a Prefeitura de Mossoró realiza neste momento solenidade de entrega das novas instalações do novo hospital psiquiátrico aqui de Mossoró, Dr. Milton Marques de Medeiros. Localizada na antiga Fundação Estadual da Criança e do Adolescente, a Fundac, na rua Francisco Solon, número 36, do bairro Boa Vista, a estrutura foi reformada e readequada para o hospital psiquiátrico. O imóvel deve receber pacientes do antigo Hospital São Camilo de Leles. Serão 65 pacientes, para os quais o município vai destinar tratamento psiquiátrico mais humanizado. A Prefeitura de Mossoró buscou parceria com o governo do estado para a cessão do uso do imóvel. E o espaço dispõe de cozinha, refeitório, dormitórios, 2 postos de enfermagem, 2 salas psicossociais, um bloco de 5 salas do setor administrativo, 3 dormitórios para descansos dos profissionais, cada um com um banheiro. A homenagem ao empresário Dr. Milton Marques, no nome do equipamento, foi proposta na Câmara Municipal pelo vereador Francisco Carlos. O projeto foi aprovado por unanimidade e, em seguida, sancionado em 29 de abril deste ano. Pois é, essas imagens que vocês viram foram feitas hoje à tarde das instalações do hospital. A solenidade está acontecendo neste momento, a gente tem uma equipe lá, então você vai acompanhar no nosso jornalismo e na nossa programação todos os detalhes deste novo hospital muito importante aqui para Mossoró, e que esses internos realmente agora vão ter condições realmente de estarem ali internados em condições humanas, viu, Vanuvo? Porque nós, inclusive, trouxemos aqui a situação em que está o prédio, as instalações do atual São Camilo, que realmente estavam necessitando com muita urgência dessa transferência. É interessante também a gente lembrar que os pacientes, mais detalhes sobre transferência de pacientes, a gente traz na próxima segunda no nosso jornalismo. Vamos voltar à nossa conversa sobre as novas restrições dos municípios do Oeste Potiguar, com o presidente da MOP, também prefeito de Pato, Rivelino Câmara, está aqui conversando com a gente sobre isso. Prefeito, o senhor falou no bloco anterior sobre uma dificuldade de oxigênio no município de São Miguel. E isso leva a gente a pensar, e a dúvida é justamente como está a situação do oxigênio nas cidades da região oeste, e há um risco de colapso? Olha, esse problema em São Miguel, ele aconteceu no final de semana passado, né? Tinha alguns pacientes internos e chegou um momento que faltou oxigênio.
E aí esses pacientes foram transferidos para o Hospital Regional do Pau dos Ferros. Essa semana o governo do estado já fez um aporte de oxigênio para o Hospital de Pau dos Ferros, não para uso do Hospital de Pau dos Ferros, mas apenas para serviço como base, para que o hospital pudesse distribuir e abastecer as demais unidades dos municípios, né? Então, essa semana, no momento, nós estamos com a situação sob controle. Mas vocês sabem, o paciente COVID, ele demanda de um uso muito grande de oxigênio. Então, se você tem o aumento do número de pacientes, de pessoas necessitando de oxigênio, automaticamente essa demanda vai aumentar e o sistema vai entrando cada vez mais em colapso. Em virtude da dificuldade de oxigênio, por exemplo, o fornecedor de Patu, nós temos o hospital municipal e ele abasteceu o hospital terça-feira, mas informou a gente que nos próximos 10 dias ele não teria oxigênio para abastecer a unidade. Então hoje, graças a Deus, aqui a gente está com um pouco paciente de Covid. No hospital o uso de oxigênio está sendo muito pouco, graças a Deus. Então a gente está com a situação sob controle, mas de repente se essa demanda aumenta, automaticamente o uso aumenta. Prefeito, dando uma olhada aqui no decreto, né, que inclusive foi encaminhado pelo senhor aqui para a gente dar uma olhada ao vivo, e a gente, claro, vai trazendo essas informações. O capítulo final aqui, nas disposições finais, na verdade, o capítulo 8º, no artigo 19, fala justamente sobre as medidas dispostas neste decreto não impedem a adoção de medidas mais rígidas e restritivas pelos municípios relacionados neste documento. Então, quer dizer que o município de Patu, por exemplo, se quiser adotar uma medida mais rígida aí no município, pode adotar. Como é que esses municípios, eles viram essa possibilidade, né? E se algum município pensa em fazer medidas mais rígidas, visto que hoje, como a gente falou lá na Rádio 95, lá em Açu e Panguaçu, os municípios estão se organizando até para lockdown. Fala-se em lockdown nestes municípios durante a vigência deste decreto, por exemplo? Porque desde uma decisão da Justiça, que já vem aqui, nessa guerra de decreto que nós tivemos nos últimos dias, o próprio Supremo já disse que o decreto que vale é o que restringe mais, né? Então, por exemplo, no momento nós temos 2 municípios aqui próximos, Lucrécia e Frutuoso Gomes. Frutuoso Gomes está em lockdown. Então, lá em Lucrécia o toque de recolher está 20 horas. E aqui nesse decreto regional ele está 22 horas. Então está valendo o decreto que restringe mais. Se o município, o decreto que dá o toque de recolher de 20 horas. Se algum município estiver numa situação com um grande número de casos, ele pode sim baixar um decreto fechando mais, decretando lockdown, restringindo mais ainda do que esse decreto. O município não vai poder fazer flexibilização, mas em termos de fechar mais do que o decreto que está em vigor, ele pode sim. Quero mandar um alô aqui para... Espera aí que eu vou encontrar o nome. É o Weidson Mariano e Eloá. Um alô aí, lá do 12 anos. Ele diz o seguinte: minha filha já é fã do cenário político. Quero mandar um forte abraço a todos da família TCM. Muito obrigada, Weidson. Eu acho que Eloá é a sua filha, né? Uma bebezinha. Ele mandou até foto, vivo assistindo ao cenário político. Muito obrigada aí para vocês pela audiência. Quero dizer a você que está participando, boa noite. A pessoa manda boa noite. Estou esperando a pergunta, então. Boa noite para todo mundo. Prefeito, em relação a feiras livres, estão suspensas? Não, as feiras livres, elas estão a cargo dos municípios, porque é uma questão muito local, né? Alguns municípios têm essas feiras livres, outros não, então ficou acertado que as feiras livres, o município iria legislar sobre elas. Alguns municípios já têm uma feira maior, então ele faz um decreto em torno disso aí, e os que não têm, mantém como está. E no caso do descumprimento destas medidas, principalmente as sanitárias, né, que são orientadas para os comércios que vão funcionar, ou mesmo durante o toque de recolher, quem não seguir o decreto, ele pode ser punido? Sim, no capítulo 7º aí, a partir do artigo 17,
Está claro que as pessoas físicas e jurídicas que descumprirem estarão sujeitas às medidas, às multas, à interdição e às demais sanções administrativas que estão na lei por descumprir medidas sanitárias, colocar em risco a vida de terceiros, etc. Como é que ficam as atividades esportivas? Estão suspensas. Academias estão suspensas, as atividades de academias estão suspensas, de esportes coletivos, estão todas as atividades suspensas. Prefeito, em relação a vagas e ocupação nos leitos clínicos e leitos de UTI nestes locais, nestes municípios, na área da Regional de Saúde que abrange este município, qual é a situação? De colapso total. Nós estamos com todos os leitos 100% ocupados. Como eu disse a você, hoje à tarde nós tínhamos em torno de 37 pacientes esperando uma vaga, ou para leito clínico ou para leito de UTI. E o Estado já tem colocado que não tem mais condição de abrir leitos, por não ter pessoal, por não ter espaço e também por não ter equipamentos nem medicação. A gente tem acompanhado vez por outra aí no Regular RN, vários leitos de UTI sendo bloqueados por falta do famoso kit de intubação. Então, assim, não tem mais a perspectiva de aumento de leitos, não, a capacidade física e humana também dos hospitais essa capacidade está exaurida. Como é que segue a campanha de vacinação Covid nestes municípios e como o senhor avalia? O senhor já até citou a conta-gotas, as remessas desses imunizantes que chegam a essas pequenas cidades. Olha, elas tendo a vacina, elas continuam, né? Até porque os serviços de saúde não podem parar e também pelo decreto os serviços de saúde estão liberados. O problema são as vacinas chegarem, né? A gente viu aí que tanto o Butantan como a Fiocruz está aí para receber os insumos da China para começar a voltar à produção, né? O Estado já está aí recebendo vacinas da Pfizer e já está conversando com os municípios para tentar adotar uma estrutura para receber essas vacinas, porque até então estavam vindo só para Natal e agora iam começar a vir para Mossoró, Apodi e algumas outras cidades, mas o Estado já está vendo a possibilidade de aumentar para outros municípios. Então, assim, a situação em relação à vacina é muito difícil. Os municípios não existe a vacina para adquirir, os municípios não têm como adquirir, o Estado não tem como adquirir, e nós ficamos aí refém do governo federal, que tem mandado pequenas quantidades. Os municípios ainda, aqui para você ter uma ideia, o município de Patu, nós estamos aí com cerca de 17% apenas da população vacinada. Prefeito, como é que o senhor avalia a politização de medidas como estas, que são adotadas por pequenos municípios? A gente sabe que é muito mais acalorado, né, o debate político nessas cidades. Está tendo algum tipo de divergência nesse sentido por aí? Olha, eu acredito, infelizmente, que vai ter. Como o decreto foi publicado hoje, e pela minha experiência, acredito que vai ter. Por exemplo, o ano passado eu decretei lockdown em Patu e a oposição me massacrou. Disse que era irresponsabilidade, disse porque a gente não tinha feito o dever de casa e assim vai. Então, assim, você tem... o gestor, para nós gestores, é um momento difícil demais. Como é que a gente quer fechar? Eu digo muito, olha, o cidadão, principalmente aqui no interior, ele tem um carro de lanche, ele tem um pequeno bar, ele tem um espetinho, ele vende hoje à noite, ele apura aí 40, 50 reais, 100 reais. Amanhã, pela manhã, ele vai comprar o café, o pão do café, ele vai comprar alguma coisa para o almoço e vai comprar novamente produtos para ele vender à noite. E assim é a vida dele. E aí, como é que fica? Agora, ele não vai ter isso aí. Então, isso é uma coisa que é complicado para a gente. A gente sabe que essa questão econômica também é difícil. Eu mesmo vou reunir, já marquei uma reunião aqui com a nossa equipe administrativa para ver uma forma, mesmo com todas as dificuldades que o município enfrenta, para mim tentar ajudar economicamente essas pessoas. Ver uma forma que a gente vai tentar conseguir ajudar essas pessoas que a gente sabe que estão com uma extrema dificuldade. Então, assim, aí a questão política, ela, como você disse, no interior, nas cidades pequenas, aflora mais rápido. E a oposição aproveita isso para
usar politicamente. Prefeito Rivelino Câmara, muito obrigada por conversar com a gente, pelos esclarecimentos do programa de hoje. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, a você, Carol, ao meu conterrâneo Vanúvio, né? Nós somos de Caraúbas. É isso. Os caras se encontrando aqui na TCM. Muito obrigado mais uma vez a vocês o espaço e também aos telespectadores pela paciência de nos assistir. E vamos para a luta aí, pedindo a Deus que logo essa vacina aí chegue para a gente estar todo mundo estar imunizado. Obrigado, conterrâneo. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Até segunda-feira. Muito obrigada pela audiência. Segunda-feira a gente se encontra. Fique em casa, se cuide no final de semana. Até lá.